de onde nós podemos ter alguma esperança de reordenamento institucional no Brasil? Nós temos visto que esse atual Congresso, seus representantes, ainda que tenha a direita, por exemplo, tenha a sua maior representação histórica, nós temos visto que não nos dá esperança, não tem número suficiente de deputados e senadores responsáveis com o mandato popular. Porque não precisa ser de direita, de esquerda ou de centro, pode ser qualquer viés. O Congresso tem sido, não é só os direitos individuais, as liberdades de manifestações, de opinião que têm sido vilipendiadas, o papel do Congresso tem sido minimizado ou atropelado. Que esperança nós podemos ter, ministro, para que as coisas voltem aos seus devidos lugares e nós possamos, o Brasil, por derradeiro, possa encontrar o seu destino, comparecer ao encontro do seu destino? Complementando o Júlio, doutor Aldo, nós vamos ter eleição em 2026, daqui a um ano e pouco, né? Qual é o papel que essas eleições, se houverem, né, essas eleições fariam nesse processo todo de pacificação, que o senhor colocou muito bem, de que nós precisamos? Eu creio, estou muito otimista e confiante na possibilidade de pacificação do Brasil, porque essa vai ser uma necessidade e depois uma exigência da própria população e das forças sociais, e não apenas políticas relevantes do país. Eu acho que a disputa, o antagonismo, já esgotou as suas possibilidades. Eu creio nisso. Agora, não é só o Congresso. O Congresso é uma instituição de natureza municipalista. O deputado de Santa Maria não sabe o que acontece em Porto Alegre, ele está preocupado com Santa Maria. O de Pelotas não sabe o que acontece em Canoas. O de Bagé não sabe o que acontece em São Borja. E assim em São Paulo. O de Ribeirão Preto não sabe o que acontece em Araçatuba. O de Guarulhos, que fica a 30 quilômetros de Osasco, não sabe o que acontece em Osasco. Ele é deputado de Osasco, o outro é de Guarulhos, o outro é de Arapiraca, o outro é de Caruaru, o outro é de Londrina. Então, é uma instituição municipalista. Não há uma agenda nacional, a não ser quando ela vem de fora ou dos líderes do Congresso. E como as lideranças não estão centradas na solução desses problemas, estão mais centradas na preocupação com as emendas do orçamento, as emendas de bancada, as emendas de comissão, e o governo também não tem uma agenda para resolver os problemas do país, esse governo não tem essa agenda, tá certo? A agenda que predomina no governo é a agenda da Marina, da ministra Marina, a agenda da ministra das Populações Indígenas, é a agenda do IBAMA, a agenda da FUNAI, é a agenda do ambientalismo ligado aos interesses internacionais, essa é a agenda que prevalece. E o governo anterior não tinha força, porque chegou no Congresso fragilizado, ficou com receio, inclusive, de um processo de impeachment que teria origem lá no deputado Rodrigo Maia, que sempre me disse que nunca pensou nessa hipótese, mas o governo ficou intimidado com essa possibilidade na relação difícil com o Supremo, com a mídia. Então, nós tivemos sempre governos fragilizados, ou porque não tem uma agenda para enfrentar os problemas como é atual, ou porque não tinham força política, porque no Brasil você tem 3 tipos de resultados eleitorais. Você tem um resultado onde se ganha, outro resultado onde se perde, e outro resultado onde você ganha e não leva, tá certo? Você ganha, chega ali naquele palácio, cheio de rituais, de liturgias, mas quem manda é o Congresso, quem manda é o Supremo, quem manda é o IBAMA, quem manda é a FUNAI, quem manda é o Ministério do Meio Ambiente, quem manda é o Ministério Público Federal, essas corporações que dominaram o país. Por quê? Porque isso está lá atrás na Constituinte. Quando a Constituição foi feita, havia uma má vontade dos setores liberais, tanto os conservadores quanto os progressistas, em relação aos militares. Então, precisava encontrar uma vacina para proteger a sociedade
da influência dessa corporação muito forte que eram os militares. Como é que os constituintes resolveram isso? Resolveram isso empoderando corporações civis, imaturas, narcisistas. Então, criaram o Ministério Público Federal com amplos poderes para parar o país, para não permitir uma obra, um investimento de infraestrutura no país. E empoderaram o Supremo. Ou seja, quiseram corrigir ou vacinar o país contra uma corporação, mas pelo menos os militares tinham e têm alguma noção do interesse nacional, da memória do país, da história do país. Essas outras corporações não têm. Um menino do Ministério Público Federal, ele olha para trás e só vê ele mesmo. Um militar, não. Ele sai da academia, olha para trás, ele vê o Caxias, ele vê o Osório, ele vê o Floriano, o Deodoro, o Góes Monteiro. O Ministério Público Federal vê o quê? Não vê nada, entendeu? Então, vai construindo a sua história com base no seu protagonismo e criou-se essa situação que nós temos no país. Ministro.